A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Sino Costa e hoje eu gostaria de estar falando sobre um assunto interessante aí que me chamou muita atenção. Eu estive ali numa loja, minha esposa foi comprar, eu acho que, se eu não me engano, foi aquele chá de hibisco. Uma loja, e ofereceram lá um livro. Este livro aqui é Em Busca da Esperança, ok? É um brinde, tá? Que eles dão. Interessante. Então, observando aqui, eu tenho aqui algumas coisas que me chamaram a atenção nesse livro. Você quer ver? Eu vou estar lendo aqui para vocês. Por exemplo, aqui na página 5, o tema é rebelião. Está escrito assim: o Deus Criador, repare bem, convocou então os exércitos celestiais para conferir honra especial ao Filho. Na presença de todos os anjos, Cristo estava sentado no trono junto ao Pai. E a multidão celestial de santos anjos estava reunida ao redor. O Pai anunciou que Cristo, seu Filho, era igual a ele, de modo que em qualquer lugar que estivesse presente o Filho, isto valeria por sua própria presença. A palavra do Filho seria obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Portanto, o Filho estava investido de autoridade para comandar os exércitos celestiais. Ele trabalharia especialmente em união com o Pai, no plano de criação da terra e de cada ser vivente que devia habitar nela. O Filho cumpriria a vontade e os propósitos do Pai, mas nada faria sozinho. A vontade do Pai seria realizada por meio dele. Interessante isso aqui. Sabe por que eu falo que é interessante? Vou falar para você por quê. A impressão que temos de princípio é que Jesus foi promovido, tá? Porque ele proclamou, Deus proclamou aqui, convocou o exército celestial para falar: olha, aonde que vier Jesus, o meu filho, é como se tivesse a minha própria pessoa. E fica uma coisa aqui no ar. Jesus, os anjos não sabiam? Porque até onde eu sei, que eu entendo e eu creio que Cristo, Jesus e o Pai é a mesma coisa, ok? É Deus, é a mesma pessoa. Portanto, quando os anjos foram criados, eu creio, assim, que foram criados por Jesus. Tá? Agora, como a criatura celestial não conhece o seu Criador? Estranho. Aí diz assim: Lúcifer sentiu inveja e ciúmes do Filho de Deus. Olha só que coisa estranha. Mesmo assim, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo a sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, Lúcifer se curvou com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus, que tratava dos planos divinos, enquanto Lúcifer desconhecia tudo isso. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. No entanto, Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos, tá, de Deus. Por que eu falo, queridos? Parece mais que Jesus aqui, segundo a visão deste livro, foi promovido. Porque se Jesus cria os anjos com Deus, os anjos conhecem isso. Não é preciso que Deus venha anunciar que de agora em diante Jesus e eu, olha, onde ele estiver, é a mesma coisa como se eu estivesse. Olha que coisa estranha. Continuando a leitura do livro, diz assim: Lúcifer se considerava o favorito entre os anjos. Ele era grandemente exaltado, mas isso não despertava nele louvor e gratidão ao Criador. Ao contrário,
ele desejava superioridade do próprio Deus. Gloriava-se em sua exaltação e sabia que era honrado pelos anjos e tinha uma missão especial a desempenhar. Ele estivera perto do Criador e o resplendor incessante da glória, da gloriosa luz que cercava Deus, eterno, havia brilhado sobre ele. Admirava-se de como os anjos obedeciam ao seu comando com entusiasmo. Não era sua aparência. Aí que eu veja que, segundo aqui este livro, a escritora desse livro dá detalhes que Gênesis não dá, tá? Não era sua aparência bela e brilhante, porque Cristo deveria ser honrado acima dele, tá? Ele deixou então a imediata presença do Pai, insatisfeito, cheio de inveja de Cristo. Veja que a escritora desse livro, acredito eu ser Ellen White, olha que interessante, ela fala de detalhes, veja bem, detalhes que Moisés não viu. Então, vamos lá. Ele deixou então a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja de Cristo, dissimulando o seu verdadeiro propósito. Convocou os exércitos angelical, introduziu o assunto que era ele mesmo, como alguém afligido. Relatou a preferência que Deus dera a Jesus e como desprezar a ele. Então repare que ele fez ali uma convocação com os anjos e ficou aquela coisa: olha, vocês viram como Deus, ao invés de preferir a minha pessoa, preferiu a pessoa de Jesus? Meus queridos, sinceramente, entramos dentro de uma loja para comprar um produto, tá? Recebemos esse livro. Ora, eu sou cristão, eu tenho Bíblia. Agora, interessa-me comparar com as Escrituras. Jesus, então, não criou os anjos? Os anjos não sabiam que Jesus era Deus até esse ponto aqui? Será que Deus teve que falar: olha, está vendo Jesus aqui? É a mesma coisa como se fosse eu? Então quer dizer que até aquele ponto Jesus não era ninguém? Olha que coisa estranha. A ponto de parecer mais uma promoção e o diabo ficar indignado. Deveria ser eu, a promoção deveria ser minha. Vou continuar. Afirmou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois havia sido posto sobre eles um governador, a quem deviam dali para frente render honra servil. Lúcifer declarou que os tinha reunido para garantir que ele não mais se submeteria à violação de seus direitos, nem dos deles, que nunca mais se prostraria diante de Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se dispudessem a segui-lo e obedecer a sua voz. Está vendo? Isso deveria ser honra minha. Segundo aí essa visão, Cristo recebeu promoção. Tá? Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes diziam lutar para reformar o governo de Deus. Então teve lá uma confusão, né? Estavam descontentes e infelizes porque não conseguiam entender a insondável sabedoria divina, nem o propósito em exaltar o Filho e dar a ele tal ilimitado poder e comando. Assim eles se rebelaram contra a autoridade do Filho de Deus. Gente, isso aqui é um absurdo. Os anjos leais e sinceros procuravam reconciliar o poderoso rebelde à vontade do Criador. Dá para você entender. Imagine que a escritora aqui diz que viu os anjos falando: olha, Lúcifer, né? Mais ou menos deveria ser isso que eu entendo aqui. Releve isso aí, entendeu? Olha a sua posição. Veja que você tem uma autoridade, você é diferente aqui entre nós. Então, deixa isso aí para lá. Se submete aí à vontade de Deus. É melhor para você, vai ser melhor para nós. É isso aqui, né? Justificaram o ato de Deus em conferir honra ao Filho com
fortes argumentos tentaram convencer Lúcifer de que ele não tinha menos honra do que antes de o pai proclamar a autoridade conferida ao filho. Isso aqui é o que eu vejo como mais absurdo, mostrando que, na verdade, até aquele ponto presente, Jesus não tinha tal autoridade. Estranho demais. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus é Pai da eternidade. Jesus não é somente eterno, ele é Pai da eternidade, ele é Príncipe da paz, tá? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por exemplo, João 1:3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que significa isso? Que os anjos foram criados por Jesus. Portanto, não era preciso chamar uma comitiva de anjos, fazer uma reunião para falar: olha, de agora em diante, o meu filho e eu, ele tem a mesma autoridade, então, olha, vocês têm que respeitá-lo como se fosse a mim. Não foi preciso isso, querido, porque Jesus criou todas as coisas. Mostraram claramente a ele que Cristo era o Filho de Deus e que existia. Gente, observa bem o que eu estou falando aqui, ó, na página 7, o livro aqui da profetisa dos Adventistas do sétimo dia, diz assim, ó: mostraram claramente a ele, os anjos tentando convencer Lúcifer, tá? Que a ele que Cristo era o Filho de Deus, tá? Imagina, convencendo: ó, Lúcifer, Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? E que existia com ele antes que os anjos fossem criados. Porém, o que dá a entender aqui nesse livro é que os anjos não sabiam. Ora, como não sabia se foram criados por ele? Como não sabia que sempre estivera à direita de Deus? Como não sabiam? Ora, não dá para entender. Sabe o que parece? A impressão de alguém que nasceu depois. E que, porque você sabe que anjos não procriam, né? Você sabe que Jesus falou em Mateus capítulo 22, versículo 29, tá? Ó, eu vou ler aqui para vocês, ó, Mateus 22, 29, está escrito assim: respondeu Jesus: errai, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como anjos do céu. O que significa? Que anjos não se casam, não procriam, não têm filhos. Então, os anjos que foram criados por Jesus eram os mesmos. Não eram anjos que falaram: olha, meu pai anjo me disse que quando eles foram criados, Jesus estava lá criando. Então eu estou te falando, meu pai falou sim, meu tataravô falou que foi Jesus que criou, tá? É verdade, não. Eram os mesmos. Porque anjo não morre, anjo não procria, anjo não casa. Então, o próprio Lúcifer foi criado por Jesus. Não era preciso falar, explicar, não era necessário, mas está escrito aqui que foi, tá? Mostraram claramente a ele que Cristo era o Filho de Deus e que existia com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à direita de Deus e que sua amorosa autoridade nunca foi questionada e que ele não tinha dado ordens que não fosse uma alegria para o exército celestial cumprir. Eles diziam que o fato de Cristo receber honra especial de Deus na presença dos anjos não diminuía a honra de Lúcifer, que Lúcifer havia recebido até então. Os anjos choraram ansiosamente e tentaram levá-lo a renunciar ao mau desígnio e render submissão ao Criador,
pois até então tudo tinha sido paz e harmonia. Olha, tem muita coisa aqui nesse livro que eu li, sabe, que você imagina, você vai comprar um chá e ganha um livro, mas quando você começa a ler, terrível. Quer dizer que até aquele momento estava tudo bem, até que Jesus foi promovido, aí começou a confusão no céu, né? É isso aqui que você vê, tá vendo? Lúcifer recusou ouvi-los, então se afastou dos anjos leais e sinceros, chamando-os de escravos. Um pouquinho mais para frente, novamente os anjos leais advertiram e alertaram sobre as consequências caso ele persistisse. Veja, coisas que Moisés nunca falou, esse livro tem. Olha lá. Os anjos leais alertaram os rebeldes a fechar os ouvidos aos argumentos enganadores de Lúcifer. Tá? Muitos dos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais e arrependeram-se da sua insatisfação e tiveram novamente a confiança do Pai e do Filho amado. Tanta coisa que você vê. Aqui na página 8, diz assim: os anjos leais se apressaram para relatar ao Filho de Deus o que havia acontecido entre os anjos. Meus queridos, será que Jesus não sabia? Imagine, vamos falar para o Filho de Deus, senão ele não vai saber. Queridos, quem governa o céu? Jesus sabe tudo o que acontece no céu. Não é preciso ir lá falar: olha, a gente veio aqui para avisar. Chegamos lá, estamos cansados de falar: olha, Lúcifer se rebelou. Aí imagina o Filho de Deus: como isso aconteceu? E agora? É melhor falar com o Pai. Não é preciso, querido. Isso aqui estava tudo dentro do conhecimento de Deus, ou não estava? Primeiro, que sinceramente, né? Você vê que isso aqui é uma história que não tem nem cabimento, né? Mas vamos falar assim: seria assim? Teria que correr e avisar Jesus, porque Jesus não está sabendo de nada? Ó, encontrar o Pai em reunião com o Filho para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos fiéis, a autoridade assumida por Satanás deveria ser retirada para sempre. O grande Deus podia imediatamente lançar do céu esse arqui-enganador, mas esse não era o seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e seu poder com os do próprio Filho e de seus anjos leais, tá? Um pouco mais para baixo está escrito assim: se Deus tivesse exercido seu poder para punir o líder rebelde, os anjos descontentes não teriam se rebelado. Guerra no céu. Os anjos foram colocados em ordens de batalha, cada divisão com um anjo comandante à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus, a base de seu governo, por causa da abominação de exaltar a si mesmo e por não desejar se submeter à autoridade do Filho de Deus. Ora, o grande comandante celestial, todo exército celestial foi convocado para comparecer diante do Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás expressou ousadamente a sua insatisfação pelo fato de Cristo ter sido preferido em vez dele. Dá para você entender? Isso aqui é uma promoção. É como se Jesus tivesse sido promovido. Aí diz que teve guerra, né? Tudo aqui tá falando aqui, tá vendo? Então declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender o seu lugar no céu pela força de seu poder. Força contra força. Os anjos leais choraram ao ouvir as palavras de Satanás, a sua exaltada arrogância. Imagina os anjos chorando. Então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe celestial e seus anjos leais
se empenharam em um conflito contra o grande rebelde e com aquele que havia se unido, e com aqueles que haviam se unido com ele. Cristo e os anjos fiéis prevaleceram, e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Todo o exército celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhum traço de rebelião foi deixado no céu. Tudo voltou à paz e harmonia de antes. Os anjos do céu lamentaram o destino daqueles que foram seus companheiros e de felicidade e alegria. Sua perda foi sentida no céu. O Pai consultou o Filho com respeito à execução imediata de seu propósito de criar o ser humano para habitar na terra. Então aqui fica assim, né? Vai, até aqui tá bom. Tem mais coisas que eu marquei aqui. Tem muita coisa aqui que esquisita demais, tá? Sinceramente estranha demais. Por exemplo, aqui ó, na página 10, toda a divindade esteve empenhada na obra grandiosa página 10. Toda a divindade esteve empenhada na obra grandiosa e poderosa planejada a criação do mundo. Ao sair, lá embaixo, ao sair das mãos do Criador, Adão era de grande estatura. Olha só os detalhes. Impressionante. Bela simetria. Tinha mais de 2 vezes a altura das pessoas que agora vivem na terra e era bem proporcional. Dá para você entender isso? Isto é incrível. Essa mulher fala aqui detalhes. Tinha mais de 2 vezes a altura das pessoas que agora vivem na terra. Imagina, coisas que Moisés nunca falou. Suas feições eram perfeitas e belas. A pele de seu rosto era branca, nem pálida nem rosada, e radiante, uma totalidade saudável. Eva não era tão alta quanto Adão, sua cabeça ficava um pouco acima dos ombros dele, tá? E ela também era sublime e perfeita, simetria muito bela. Sinceramente, vocês acreditam nisso? Eu ganhei o livro, né? Então, eu falei, vou ler. Agora, coisas que a Bíblia não revela. Olha, tudo que a Bíblia não revelar, que alguém vier revelar. No meio, página 12, no meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore havia sido divinamente designada para ser garantia de obediência, fé e amor do casal a Deus. O Senhor ordenou a nossos primeiros pais que não comessem dessa árvore, nem tocassem nela, senão morreriam. Disse que podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto daquela, pois que se comesse dela, certamente morreriam. Interessante isso, né? Interessante que o Senhor fala que poderia comer livremente de todas as árvores. Isso acontece no 6º dia, tá? Não foi falado, por exemplo, mas amanhã, cuidado que é o 7º dia. Eu tenho aqui na Bíblia. Está certo aqui. Foi falado que podia comer livremente. O 6º dia lá. Deus abençoou e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva e da semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi.
e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã o sexto dia. Não está dizendo aqui, ó, mas cuidado, amanhã é dia 7º, que por falar nisso, no capítulo 2, fala que Deus trabalhou no 7º dia. Está dizendo assim, versículo 2, capítulo 2, e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou. Então, é aquela coisa, eu posso terminar no 7º dia de pintar uma casa, só um pedacinho que faltava e descansar o restante do dia, mas eu trabalhei nesse dia. Aí diz que Deus terminou no 7º dia, tá? Agora, quando eu olho aqui no livro, eu vejo algo interessante. Quer ver? Vamos lá. Página 13. Diz assim: os anjos maus se reuniram com Satanás, e ele, erguendo-se, assumindo-se um ar de desafio, informou os seus planos para afastar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Pensava que se pudesse de alguma forma induzi-los à desobediência, Deus faria algo para que pudessem ser perdoados. Então, ele e todos os anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus com o casal. Isso aqui não seria possível pelo fato de que o homem pecou, então a dívida é uma dívida de homem. Se um anjo peca, a dívida é uma dívida de anjos, e anjos são eternos. O homem, como peca como homem, então Jesus vem, se faz homem e paga o preço com dor de homem, dando assim ao homem uma segunda chance, ok? Agora, no caso de anjo, não daria para ser assim. Então Deus, está vendo? Reuniu o exército angelical para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ficou decidido no concílio celestial que anjos visitariam o Éden a fim de advertir Adão de que ele estava em perigo pela presença de um adversário. 2 anjos se apressaram a visitar os primeiros pais. O casal os recebeu com alegria inocente, expressando a gratidão ao Criador, por assim tê-los cercado com tão grande manifestação de bondade. Olha que interessante. Aí os anjos vão avisar, né? Os anjos preveniram Eva, página 15, de que não se separasse do marido em suas ocupações, pois podia ser abordada por esse inimigo caído. Separando-se um do outro, estariam em maior perigo do que se ficassem juntos, tá? Aí da página 15, lá no finalzinho, tentação e queda. Então Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas. Começa-se aí os detalhes, né? Tá? E quando voava pelos ares, tinha uma aparência brilhante, parecendo um ouro polido. Já começou os detalhes, tá? Olha lá. Ela não rastejava pelo chão, passava de uma árvore para outra pelo ar e comia frutas como o ser humano. E aí vai, os detalhes, né? Vendo? Satanás entrou na serpente e se colocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Coisa estranha, né? Porque está dizendo aqui, no começo, que então Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. Agora aqui no finalzinho já está dizendo, Satanás entrou na serpente. É preciso de tomar uma decisão para saber o que é que está acontecendo aqui, porque há uma confusão, né? Primeiro diz que Satanás assumiu a forma de serpente. Agora está dizendo que Satanás entrou na serpente. Ora, assumiu forma ou possuiu um animal que já existia? Olha, cada coisa que a gente encontra aqui, que eu vou te falar, viu? Te colocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? E começou vagarosamente a comer do fruto. Olha quanta coisa, meu Deus do céu. Aí eu acho que eu vou até parar com isso aqui, viu? Deixa quieto.
Vou até parar com isso aí, porque eu até, para não falar que a gente não, eu peguei e falei, eu vou até ler para ver, né? Ver, pode ser que tenha alguma coisa lá, mas deixa quieto. Com todo o respeito, tá? Com todo o respeito. Eu deixo aí, eu ganhei, entende? Isso aqui não pode ser visto como um boicote, porque eu ganhei o livro, foi um presente. E eu li o livro, e quando eu coloquei o livro para poder comparar com a Bíblia, gente, é preciso saber de uma coisa. Um dos maiores erros que existe vou falar assim, dos maiores erros que existe do homem, vou falar dessa forma para não ofender ninguém, é querer saber mais do que Deus revelou. Tá? Então, tudo que se pode conhecer de Deus, conforme diz a Bíblia, é aquilo que Ele nos revela. Tá? Se eu não tenho aqui, se a Bíblia se calou, é porque eu não preciso saber disso. Aonde a Bíblia não responde, eu não sei. Eu não sei, ué. Porque a Bíblia não me disse. Mas, se eu tenho um livro paralelo às Escrituras, eu encontro aqui e justifico aquilo que eu creio, sendo que eu não encontro aqui. Um dos maiores erros que tem. Se eu não acho aqui, eu me calo e pronto. Se alguém me perguntar algo que a Bíblia não me revela, ela não fala, então eu me calo. Eu falo, olha, a Bíblia não responde, ela não dá esses detalhes. E o que eu tenho é o suficiente para que eu possa seguir a Deus e alcançar a sua misericórdia. Amém? Então, não se ofendam, tá? É um direito meu de fazer esse vídeo, porque eu recebi, eu ganhei de presente e eu comparei isso às Escrituras e eu não encontrei respaldo, tá? Então, até mais.